Ah, graça e paz! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no canal. Que bom ter você aqui comigo. Que bom, gente, ler os comentários de vocês. Dá uma injeção de ânimo e a gente vai caminhando e muito feliz, muito feliz. Cada comentário extraordinário. Leila, o seu comentário foi fantástico, viu? Aquele comentário relacionado aos nomes. Eu gostei muito daquele comentário, né? Quando você lê aquela genealogia ali do livro de Gênesis, você remete à lembrança do livro da vida, onde nós estamos inscritos. Oh, que maravilha! Deus lendo lá Késia, Leila, Hilda, Serene, Sirene e assim por diante. Que maravilha, né? Que gostoso a gente imaginar isso. Mas hoje eu tenho uma notícia para dar para vocês. O sorteio vai ser dia 25, tá? Quando eu vir a folhinha, lembra da folhinha? Dia 25. Porém, só até dia 22, ou seja, domingo, você pode mandar seus amigos fazerem aqui. É lógico que depois você pode mandar mais amigos, né? Mas o nosso sorteio vai valer para as pessoas que entrarem até domingo, dia 22, tá bom? Então vamos para a leitura. Hoje é dia 19 de janeiro, baita de uma quinta-feira. Tô falando que o tempo tá voando e nós vamos indo junto, gente. A gente não fica para trás, não. A idade vai chegando, os cabelos branqueanos. O ano passado, um dos sorteios era para me dizer se eu pintava ou não o cabelo. Esse ano não vou fazer. Tá bom? Vamos que vamos então aqui. Janeiro, dia 19, Gênesis, capítulo 39, do versículo 1 até o capítulo 41, versículo 16. Vejam que nós já estamos na história de José. Uma maravilhosa história. Com certeza você vai se deleitar com essa história, que é um exemplo de vida, um exemplo de temor ao Senhor. Vem comigo. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Veja que coisa maravilhosa! Você já percebeu alguma vez que por sua causa bênçãos aconteceram em algum lugar? Olha que fantástico isso aqui. Deus começou a abençoar a casa do egípcio, que era incrédulo, que não era temente a Deus, ou era crédulo em outra coisa. No entanto, Deus abençoava aquela casa, mas por causa de José. Nossa vida tem que ser dessa maneira. Quando nós estivermos em determinado ambiente, ali aquele lugar tem que ser cheio de bênçãos, porque nós estamos ali. Não é verdade? Continuando. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: Meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou,
agarrou-o pelo manto e ele exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Veja bem, né? Além de José ser fiel a Deus acima de tudo, fiel ao seu patrão, ali o seu servo, o seu senhor, na verdade que ele era escravo, e ainda ele não temeu, né, o que poderia acontecer com ele, porque aquela mulher estava dando uma ordem, mas aquela ordem era contrária à vontade de Deus e do seu patrão, do seu senhor. E aí agora vamos lá. Então, quando ela viu que José tinha fugido, meu marido trouxe esse escravo hebreu, vou continuar que eu pulei aqui, aí e perdi aqui na leitura, para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. A mentira. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela, mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Vejam vocês como Deus age. Olha como Deus age, tudo com um propósito. Quando José foi jogado naquela cisterna, foi vendido aos midianitas e depois vendido a Potifar e agora lançado na prisão, tudo estava dentro do propósito de Deus. Muitas vezes as coisas acontecem conosco de forma desagradável e nós ficamos irados. Mudamos nossa postura, mudamos nosso caráter não. Mudamos nossa postura e mudamos nossa maneira de pensar e de ver as coisas, nos revoltamos até com o próprio Deus. Nos esquecemos de que Ele tem um propósito em todas as coisas. Então vamos lá. Ele fez prisioneiro, mas o Senhor estava com ele na prisão, veja bem, mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Quando ele era ali governador de Potifar, ele era chefe, copeiro, como é que fala? Esqueci o nome, mordomo de Potifar, ele agiu com muita sabedoria ali, né? Tanto que abençoou a casa de Potifar, através da sua vida, da sua postura. Agora ele foi para a cadeia, não ficou revoltado não, ele manteve a sua postura. Não importa o lugar onde nós estamos, nós temos que ser crentes, nós não podemos ser crentes só na igreja, nós temos que ter nossa postura, nós temos que ter nossa visão, nós temos que ter nossa vida, não importa se crente ou de qual denominação que você seja, o importante é você ser autêntico, sabe? Lembrando que quem está nos observando em tudo que nós fazemos é Deus, né? Então vamos lá. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão, onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo, e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José para que cuidasse dele. Um preso cuidando dos outros presos. Olha que coisa mais interessante. Em outra versão diz que ele tinha a chave da prisão, e ele nunca fugia. Certa noite,
enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: "Por que vocês estão preocupados?" Eles responderam: "Esta noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam." "A interpretação dos sonhos vem de Deus", disse José. "Contem-me o que sonham, ou o que sonharam." O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. "Em meu sonho, vi na minha frente uma videira", disse ele. "Havia 3 ramos para começarem a brotar e florescer, e em pouco tempo produziram cachos de uva. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e a coloquei na mão do faraó." José disse: "Este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o levará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão onde fui lançado sem motivo justo." Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros, ficou contente e lhe disse: "Também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia 3 pães e doces de todo tipo para o faraó, mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça." José lhe disse: "Este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias." Imagino que nesse primeiro lance aqui ele falou: "Oba, também vou ser liberta." Interessante essa história. Dentro de 3 dias, o faraó pendurará sua cabeça em um poste e as aves comerão sua carne. Olha que interessante. 3 dias depois era o aniversário do faraó e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Ele levou o chefe dos copeiros de volta a seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto, ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Quantas vezes nós agimos assim, né? Nós recebemos bênçãos, nós recebemos dádivas de Deus e também presentes e também elogios de outras pessoas, mas a gente se esquece das pessoas, se esquece o que recebeu, a gente é muito ingrato, né? Isso é a verdade. 2 anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho, viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez viu 7 espigas de trigo cheias e boas que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou: "Hoje eu me lembrei do meu erro." Ainda bem, né? Quando nós relembramos do nosso erro e corrigimos, aí vale a pena. Nós precisamos sempre estar nos arrependendo e corrigindo nossos erros. No final dessa leitura eu tenho uma pessoa a agradecer, tomara que eu não me esqueça. Vamos lá. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou: "Hoje eu me lembro do meu erro", disse ao faraó. "Algum tempo atrás o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda.
Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Disse o faraó a José: tive um sonho esta noite, e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: olha a resposta de José. Que sabedoria, né? Quantas pessoas por aí Deus fala ao coração delas ou fala através delas e elas falam: eu revelei, eu falei, eu disse, eu. Tudo eu, né? Olha o que José disse. Essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Que lindo, né, gente? Nós precisamos reconhecer mais a nossa pequenez diante de Deus e saber que Deus está cuidando de tudo à nossa volta. Vamos agora, Mateus 12, 46 até 13, 23. Vamos lá. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tá vendo, gente? A mãe de José é bem-aventurada, a mãe de Jesus, perdão, é bem-aventurada, diz a palavra de Deus, porque Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. No entanto, ela não tem nada de especial além de nós seres humanos. A única dádiva, a única bênção dela foi ser mãe de Jesus, e isso é maravilhoso demais, né? Não é uma bênção qualquer. Porém, ela foi aqui, diante do que Jesus disse, né? Ela foi igualada a nós mesmos, ela era uma mulher, uma pessoa comum, tá? Tanto que aqui diz que ela teve mais filhos, né? Então, apontou para seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Aqui ele está falando: quem faz a vontade do meu Pai no céu é meu irmão, minha mãe e minha mãe. É minha irmã e minha mãe. Então, nós precisamos estar sempre buscando fazer a vontade de Deus. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao Senhor, ao redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábola quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende e não se voltam para mim. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem.
Eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Salmos 17, de 1 a 15. Oração de Davi. Olha que linda essa oração, gente. Ouve, Senhor, a minha súplica por justiça. Atende a meu clamor por socorro. Escuta minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Tu puseste à prova os meus pensamentos. Durante a noite examinaste meu coração. Tu me sondastes e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor com teu poder. Mostras-me a maravilha do teu amor. Com teu poder, tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Protege-me como a menina de teus olhos. Esconde-me à sombra de tuas asas. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Eles não têm compaixão. Ouve como contam vantagem. Seguem meus passos e me rodeiam, prontos para me derrubar. São como leões famintos, ansiosos para me despedaçar, como jovens leões escondidos de tocaia. Levanta-te, ó Senhor, enfrenta-os e faze-os cair de joelhos. Com tua espada, livra-me dos perversos. Pelo poder de tua mão, Senhor, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos. Que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos, porque sou justo, verei a ti. Quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Provérbios 3, 33, 35. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Encerramos nossa leitura, que bênção, né? Que maravilha é a gente poder ler a palavra de Deus com toda a liberdade ainda hoje, né? Que bênção maravilhosa. Então, eu queria contar rapidamente, porque o tempo hoje foi um pouquinho para frente, né? Porque eu fiquei falando demais. Mas, gente, eu tenho uma pessoa para agradecer e tá no nosso canal. O nome dela é Adélia. A Adélia é uma pessoa que fez algo fantástico para mim, ela vai lembrar, né, Adélia? Quando a minha mãe faleceu, lembra, Adélia? Eu não sei se eu já contei isso aqui no grupo, se eu já contei, tô contando de novo. Quando a minha mãe faleceu, a Adélia me tirou de um sufoco, porque eles não tinha nenhum médico querendo assinar o óbito da minha mãe, né, para liberar, para levar o corpo do hospital. Então a Adélia chegou bem naquela hora e ela, solucionou o problema. A Adélia é enfermeira-chefe, ou era, não sei se aposentou, né, Adélia, tantos anos, enfermeira-chefe no Hospital São José, em Tuiutaba. Então, ela foi uma bênção na minha vida naquele dia, naquele momento, naquela hora, tinha que ser, porque foi Deus usando ela na minha vida. Então,
agradeça ela. Amanhã eu vou fazer agradecimento mais uma pessoa que está aqui no nosso canal. Gente, graça e paz. Deus abençoe todos vocês. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Fala isso para alguém hoje. Vamos?